Por que os noruegueses fazem a famosa remada viking? Você já percebeu que depois de alguns jogos da seleção da Noruega, jogadores e torcedores fazem um movimento curioso, como se estivessem remando um enorme barco? À primeira vista, parece apenas uma comemoração diferente. Mas esse gesto representa muito mais do que uma simples celebração. Ele faz referência a um povo que mudou a história da Europa e ficou conhecido por sua coragem, habilidade no mar e espírito de conquista: os vikings. Quando vemos os jogadores da Noruega realizando esse movimento sincronizado, a imagem lembra imediatamente os antigos navios vikings cortando os mares do norte. Em cada embarcação, dezenas de homens remavam juntos. Se um único remador saísse do ritmo, toda a velocidade do navio era comprometida. Por isso, remar significava disciplina, união e trabalho em equipe. E é justamente essa mensagem que a seleção parece querer transmitir. Mas para entender por que esse gesto faz tanto sentido, precisamos voltar mais de 1000 anos no tempo. Entre os séculos VIII e XI, os vikings dominaram os mares do norte da Europa. Eles eram originários principalmente da região onde hoje ficam Noruega, Suécia e Dinamarca. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não eram apenas guerreiros. Também eram comerciantes, exploradores, construtores de navios e navegadores extremamente habilidosos. Naquela época, seus navios eram considerados uma verdadeira obra-prima da engenharia. Conhecidos como dracares, essas embarcações eram leves, rápidas e capazes de navegar tanto em alto mar quanto em rios estreitos. Isso permitia que os vikings chegassem a lugares onde praticamente ninguém conseguia chegar. Eles navegaram até a Inglaterra, França, Islândia, Groenlândia e até a América do Norte, séculos antes da viagem de Cristóvão Colombo. Mas nada disso seria possível sem o esforço coletivo. Imagine dezenas de homens remando exatamente no mesmo ritmo durante horas ou até dias. Não havia motores, não havia tecnologia moderna, apenas força, resistência e sincronização. Cada remador dependia do outro. Essa imagem ficou marcada na história e acabou se tornando um dos maiores símbolos da cultura viking. Mesmo depois de mais de 1000 anos, a herança dos vikings continua presente na Noruega. Ela aparece na arquitetura, nos museus, nas festas tradicionais, nos monumentos e até na identidade nacional. Os noruegueses têm muito orgulho de sua história e frequentemente utilizam referências vikings para representar coragem, união e perseverança. Foi justamente por isso que o movimento de remar começou a aparecer em comemorações esportivas. Embora não exista uma explicação oficial da Federação Norueguesa sobre a origem exata da comemoração, muitos enxergam o gesto como uma homenagem ao passado viking do país. Afinal, poucas imagens representam tão bem a união quanto um navio viking avançando graças ao esforço de todos os seus remadores. Essa conexão faz ainda mais sentido quando olhamos para o futebol. A Noruega nunca foi considerada uma das maiores potências do esporte. O país possui pouco mais de 5 milhões de habitantes, uma população menor do que a de várias cidades brasileiras. Mesmo assim, conseguiu revelar grandes talentos, como Erling Haaland e Martin Ødegaard, que hoje estão entre os principais. Assim como acontecia nos antigos navios vikings, cada jogador precisa contribuir para que a equipe avance. Essa mensagem também conquistou a torcida. Durante as partidas, é comum ver milhares de torcedores acompanhando os jogadores e repetindo o movimento. O estádio inteiro parece remar junto, criando uma cena impressionante que rapidamente viraliza nas redes sociais. Para quem assiste pela primeira vez, pode parecer apenas uma comemoração curiosa. Mas quando entendemos a história por trás do gesto, tudo ganha um significado diferente. Não se trata apenas de futebol. É uma forma de lembrar um dos períodos mais marcantes da história da Noruega. É uma homenagem à coragem dos antigos navegadores. É uma celebração da união. E também um lembrete de que, assim como acontecia nos navios vikings, ninguém chega muito longe sozinho. Quando todos trabalham na mesma direção, o resultado pode ser extraordinário. Talvez seja justamente essa a mensagem que a seleção norueguesa deseja transmitir toda vez que faz a famosa
Remada Viking. Muito mais do que uma comemoração, ela representa a identidade, tradição e o orgulho de um povo que transformou sua história em um símbolo reconhecido no mundo inteiro. E você, já conhecia o verdadeiro significado por trás desse gesto? Ou imaginava que era apenas mais uma comemoração de futebol? Escreva sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você pensa. E se você gosta de histórias, curiosidades e fatos que vão muito além das manchetes, inscreva-se no canal e ative as notificações.